Mary Shelley é altamente conhecida pelo romance que inspira tantos outros contos fantásticos de terror, Frankenstein, mas a ilustre escritora também é conhecida por ser uma ativista política radical. Tudo isso e muito mais depois da vinheta. Mary Wollstonecraft Shelley nasceu em Somerstown, Londres, 30 de agosto de 1797. Mary é mais conhecida por Mary Shelley, uma escritora britânica de grande sucesso, filha do filósofo William Golding e da feminista e escritora Mary Wollstonecraft. Mary Shelley é conhecida principalmente por seus esforços em publicar os trabalhos de Percy Shelley e pelo romance Frankenstein, que permanece sendo lido mundialmente e tendo inspirado muitas peças de teatro e adaptações para o cinema, onde uma das melhores versões, na minha humilde opinião, está no filme Van Helsing, o Caçador de Monstros, de 2004. Os estudos atuais renderam uma visão mais abrangente das realizações de Mary Shelley. Muitos estudiosos demonstraram um maior interesse em sua carreira literária, particularmente seus romances, que incluem romances históricos como Valperga, de 1823, e The Fortunes of Perkin Warbeck, de 1830, o romance apocalíptico The Last Man, de 1826, e seus últimos dois romances, Londonderry, de 1835, e Faulkner, de 1837. Os estudos de seus últimos trabalhos, conhecidos como o livro de viagens Rebel in Germany and Italy, de 1844, e os artigos biográficos de Dionysius Lerner Gabinete Cyclopedia, de 1829, serviram de base e visualização de que Mary Shelley permaneceu uma política radical por toda a sua vida. O trabalho de Mary Shelley frequentemente discute que essa cooperação e simpatia, particularmente praticada pelas mulheres na família, eram maneiras de se reformar a sociedade civil. Tal visão foi um desafio direto ao caráter romântico individualista promovido por Percy Shelley e as teorias políticas iluministas articuladas por seu pai, William Golding. Embora Mary Goldwyn tenha recebido pouca educação formal, seu pai certa vez admitiu que não educou as meninas de acordo com a filosofia de Mary Wollstonecraft, mãe de Mary, disposto em trabalhos como A Vindication of the Rights of Woman, de 1792, mas Mary, todavia, recebeu uma educação incomum e avançada para uma garota de sua época. Ela teve uma educadora, um tutor e leu vários livros infantis de seu pai sobre a história de Roma e da Grécia em manuscrito. Por 6 meses, em 1811, ela frequentou um colégio interno em Ramsgate. Seu pai a descreveu aos 15 anos de idade como uma mente ativa, um tanto hiperativa e singularmente brilhante. Seu desejo de conhecimento era grande e sua perseverança em tudo que empreendia era quase invencível. Embora tivesse uma grande mente, Mary Shelley não estava excluída das surpresas da vida, e foi após sua viagem à França e chegada à Inglaterra com Percy Shelley que surgiram complicações, algumas das quais ela não tinha previsto. Mary ficou grávida e ela e Percy agora viram-se sem um tostão, e para surpresa genuína de Mary, seu pai se recusou a fazer nada por ela. O casal e Claire Claremont, sua irmã mais nova, se mudaram para alojamentos em Somerstown e mais tarde Nelson Square. Mesmo com dificuldades, eles mantiveram o seu intenso programa de leitura e escrita, com visitas de amigos de Percy Shelley, como Thomas Jefferson Hogg e o escritor Thomas Love Peacock. Percy Shelley às vezes saiu de casa por períodos curtos para iludir os credores que viviam em seu encalço. Cartas casuais do casal revelam sua dor nessas necessárias separações. Grávida e muitas vezes doente, Mary Goldwyn teve de lidar com a alegria de Percy no nascimento de seu filho, com Harriet Shelley, no final de 1814, e seus constantes passeios com Claire Claremont. Nesse período, foi consolada pelas visitas de Hogg, a quem ela não gostava no início, mas logo considerado um amigo íntimo.
Percy Shelley parece ter querido que Mary Godwin e Hogg se tornassem amantes, e Mary não descartou a ideia, já que, em princípio, ela acreditava em amor livre. Na prática, porém, ela amava apenas Percy Shelley e parece não ter se aventurado mais longe do que alguns flertes com Hogg. Em 22 de fevereiro de 1815, ela deu à luz a uma menina prematura de 2 meses que não tinha muita esperança de sobreviver. A perda de seu bebê deixou Mary Godwin em depressão profunda, sendo assombrada por visões do bebê, mas ela engravidaria novamente e já tinha se recuperado no verão. Por fim, com uma recuperação das finanças de Percy Shelley após a morte de seu avô, o casal passou as férias em Torquay e depois alugou um chalé de 2 andares em Bishopsgate, junto ao Windsor Great Park. Na Bishopsgate, Percy escreveu seu poema Alastor e em 24 de janeiro de 1816, Mary deu à luz a um segundo filho, William, em homenagem ao seu pai e logo apelidado de Wilmals. Em seu romance The Last Man, ela imaginava Windsor como um jardim do Éden. Em maio de 1816, Mary Godwin, Percy Shelley e seu filho viajaram para Genebra com Claire Clairmont, onde planejavam passar o verão com o poeta Lord Byron, cujo caso recente com Claire a tinha deixado grávida. O grupo chegou em Genebra em 14 de maio de 1816, onde Mary passou a se chamar de Senhora Shelley. Byron se juntou a eles em 25 de maio com seu jovem médico, John William Polidori, e alugou a Vila Diodati, perto do lago de Genebra, na vila de Cologne. Percy Shelley alugou uma pequena construção chamada Mission Shoppes, próximo à margem do rio. Eles passaram seu tempo escrevendo, com passeios de barco no lago e conversando até tarde da noite. Embora estivessem num belo lugar, o verão havia sido de muita chuva e acabaram confinados em casa, o que os levou a diversos novos e interessantes assuntos. Certa noite, a conversa virou-se para as experiências do filósofo natural e poeta Erasmus Darwin, do século XVIII, que disse ter animado matéria morta, e do galvanismo e a viabilidade de retornar à vida um cadáver ou partes de um corpo. Sentados em torno de uma fogueira na vila alugada de Lord Byron, os companheiros também se divertiram lendo histórias alemãs de fantasmas, fazendo com que Byron sugerisse que cada um escrevesse o seu próprio conto sobrenatural. Pouco depois, em uma inspiração, Mary Godwin concebeu a ideia de Frankenstein. Ela começou a escrever o que achou que seria uma história curta. Com o encorajamento de Percy Shelley, ela expandiu este conto em seu primeiro romance, Frankenstein or The Modern Prometheus, publicado em 1818. Mais tarde, ela descreveu o verão na Suíça dizendo: "Quando eu saí da infância para a vida." Frankenstein foi publicado anonimamente em janeiro de 1818. Críticos e leitores da época acharam que Percy Shelley era o autor, já que o livro havia sido publicado com seu prefácio e dedicado a seu herói político William Godwin. Em Marlow, Mary editou a revista conjunto do grupo da Viagem Continental de 1814, acrescentando material escrito na Suíça em 1816, junto com o poema de Percy, Mont Blanc. O resultado foi a história de uma viagem de 6 semanas, publicado em novembro de 1817. Dado a grandes problemas de finanças, os Shelleys embarcaram em uma existência errante, nunca se estabelecendo num lugar por muito tempo. Ao longo do caminho, eles acumularam um círculo de amigos e conhecidos que muitas vezes se mudaram com eles, formando um pequeno grupo de leitores e fãs. O casal dedicou seu tempo para escrever, ler, aprender, explorar e socializar por onde passavam. A aventura italiana, contudo, acabou para Mary Shelley com a morte de seus filhos, Clara em setembro de 1818 em Veneza e William em junho de 1819 em Roma. Estas perdas a deixaram em uma depressão profunda que a isolava de Percy Shelley. Shelley estava trabalhando em seu romance The Last Man de 1826 e ela ajudou a uma série de amigos que estavam escrevendo memórias de Byron e Percy Shelley, os primórdios de sua tentativa de imortalizar seu marido.
Ela também conheceu o ator americano John Howard Payne e o escritor norte-americano Washington Irvine, que a intrigou. Payne se apaixonou por ela e em 1826 pediu-a em casamento. Ela recusou, dizendo que depois de ter sido casada com um gênio, ela só poderia casar com outro. Payne aceitou a recusa e tentou sem sucesso falar com seu amigo Irvine. Mary Shelley tinha conhecimento do plano de Payne, mas se ela levou a sério é incerto dizer. Mary Shelley continuava a tratar potenciais parceiros românticos com cautela. Em 1828, ela conheceu e flertou com o escritor francês Prosper Mérimée, mas em sua única carta a ele parece ser uma negativa declaração de amor do mesmo. Referências indiretas em seus diários a partir da década de 1830 até o início dos anos 1840 sugerem que Mary Shelley tinha sentimentos para o político radical Aubrey Blueblard, que pode tê-la decepcionado por 2 vezes ao se casar com outras. A primeira preocupação de Mary Shelley foi com o bem-estar de Percy Florence. Ela honrou a vontade de seu falecido marido de que o filho frequentasse escolas públicas e, com a ajuda relutante de Sir Timothy, ele foi educado. O jovem se dedicou à sua mãe e, depois que saiu da universidade em 1841, chegou a morar com ela. Em 1840 e 1842, mãe e filho viajaram juntos ao continente. Gravou em andanças na Alemanha e na Itália em 1840, 42, 43 e 44. Pela primeira vez, ela e seu filho foram independentes financeiramente, ainda que a propriedade fosse menos valiosa do que eles esperavam. Em 1848, Percy Florence casou-se com Jane Gibson St. John. O casamento foi um sucesso e Mary Shelley viveu com seu filho e sua nora em Field Place, Sussex, a casa ancestral dos Shelleys, e em Chester Square, Londres, e os acompanhou em viagens ao exterior. Infelizmente, os últimos anos de Mary Shelley foram afetados pela doença. Desde 1839, ela sofreu de dores de cabeça e ataques de paralisia em parte de seu corpo, que por vezes a impedia de ler e escrever. Em fevereiro de 1851, em Chester Square, ela morreu com 53 anos de idade, com a suspeita de seu médico de um tumor cerebral. De acordo com Jane Shelley, Mary Shelley queria ser enterrada com sua mãe e seu pai, mas Percy e Jane julgaram o cemitério de St. Pancras terrível e preferiram enterrá-la em St. Peter Church, Bournemouth, próximo à sua nova residência em Biscombe. Mary Shelley viveu uma vida literária. Seu pai a incentivou a aprender a escrever através de escritas de cartas, e sua ocupação favorita quando criança era escrever histórias. Infelizmente, toda a juventude de Mary foi perdida quando ela fugiu com Percy em 1814, e nenhum de seus manuscritos sobreviventes eram de datas anteriores a esse ano. Percy Shelley entusiasticamente incentivou Mary Shelley a escrever, e ela escreveu em uma de suas cartas: "Meu marido sempre foi muito ansioso para que provasse ser digna da minha filiação, e assim ter meu nome escrito na página da fama, e estava sempre incitando-me para obter reputação literária." Mary Shelley empregava técnicas de diferentes gêneros de romance, mas intensamente o romance goldwiniano e o romance gótico. Frankenstein exibe muito dos mesmos temas e recursos literários dos romances de Goldwyn. No entanto, Shelley critica os ideais de iluminismo que Goldwyn promove em suas obras. Em The Last Man, ela usa a forma filosófica do romance goldwiniano para demonstrar a insignificância do mundo. Enquanto romances goldwinianos anteriores tinham mostrado como indivíduos racionais poderiam melhorar lentamente a sociedade, The Last Man e Frankenstein demonstram a ausência do indivíduo no controle sobre a história. Shelley usa o romance histórico para comentar sobre as relações de gênero. Por exemplo, Valperga é uma versão feminista do gênero machista de Scott, apresentando as mulheres na história que não fazem parte do registro histórico. Shelley utiliza suas narrativas para questionar instituições teológicas e políticas. Shelley marca a ganância compulsiva do protagonista masculino para a conquista, em oposição a uma alternativa feminina, razão e sensibilidade.
Em Parker Warburg, outro romance histórico de Shelley, Lady Gordon defende os valores da amizade, da vida doméstica e igualdade para todos. Através dessa mulher, Shelley oferece uma alternativa feminina à política do poder masculino que destrói os personagens do sexo masculino. O romance apresenta uma narrativa histórica, mas abrangente, de modo a desafiar aquela que geralmente refere-se apenas aos eventos masculinos. Contudo, Faulkner é o único dos romances de Mary Shelley no qual a heroína triunfa. A resolução do romance propõe que, quando valores femininos triunfarem sobre a masculinidade violenta e destrutiva, os homens estarão livres para expressar a compaixão, simpatia e generosidade de suas melhores naturezas. Muitos dos contos de Shelley se passam em lugares ou épocas bem distintas da Grã-Bretanha do início do século XIX, como a Grécia ou o reino de Henrique IV da França. Shelley se interessava especialmente pela fragilidade da identidade individual e, a miúde, retratava a maneira como o papel de uma pessoa no mundo pode ser cataclismicamente alterada por um transtorno emocional interno ou por alguma ocorrência sobrenatural que espalha um cisma interior. Em seus contos, a identidade feminina está atada ao valor efêmero de uma mulher no mercado do casamento, enquanto que a identidade masculina pode ser mantida e transformada através do uso de dinheiro. Embora Mary Shelley tenha escrito 21 contos anuais entre 1823 e 1839, ela sempre viu a si mesma, acima de tudo, como uma romancista. Na introdução de Frankenstein de 1831, ela relembrou: "Escrevi no mais simples e comum estilo, embaixo das árvores, nos campos que pertenciam à nossa casa, ou nas montanhas descampadas, onde minhas composições verdadeiras, os voos de minha imaginação, nasceram e floresceram." Mary Shelley é lembrada por seu mais famoso romance, Frankenstein, mas logicamente que há muito mais sobre essa grande mulher e escritora que apenas um único e imortalizado conto. Se esse conteúdo agradou você, se inscreva no canal e ative as notificações para ficar por dentro sempre que tiver conteúdo novo por aqui. Muito obrigado por você ter ficado por aqui até agora e até a próxima!